Aqui, vamos conversar com você, o que quiser. Estaremos fazendo. Nós vamos estar fazendo. Gente, eu sei que vocês estão de tapa por causa da prova, vamos só tentar. Ótimo, ótimo. Gente, estou sentado, vocês já sabem o motivo, só lembrando, né? A gente examina o paciente em pé, tá bom? Vamos seguir a sequência que nós paramos semana passada, nós examinamos até o sexto nervo craniano, né? Do primeiro ao sexto, né? O sétimo nós continuamos hoje. Vamos na sequência então, o sétimo nervo facial. Só lembrando, por causa do seminário, que vocês ainda não estudaram, o sétimo nervo tem duas funções. Função sensitiva, ele é um nervo misto. Função sensitiva e função motora. Nós examinamos principalmente a função motora do facial aqui, tá? Não confundam, é muito frequente a confusão da função motora do facial, que é mímica facial, motricidade mímica, com motricidade mastigatória do trigêmeo, que é o quinto, terceiro e último ramo do trigêmeo, tá? O sétimo é mímica facial, expressão facial, tá? O exame é extremamente simples, não tem muito segredo, só questão de melhor maneira de falar, nada de ficar falando com o paciente, faz careta, mostra o dente. O paciente está sendo examinado, muitas vezes ele está incomodado com aquele momento, ele não quer rir, ele não está com ambiente para fazer esse tipo de coisa. A melhor maneira, às vezes para ele não vai importar nada, mas para que a gente fique sempre neutro, faça o que você quer que seu paciente faça. Faz assim igual eu estou fazendo, entendeu? Não pede para rir, não pede para mostrar dente, às vezes ele não gosta do dente. Só mostra a posição e ele vai te imitar. É a maneira mais neutra de vocês fazerem, tá bom? Vamos lá, pega suas caretas que você viu aqui fazendo. Assim para mim. Isso, fecha esse olho com força. Isso, vou tentar abrir, você não deixa eu abrir esse olho, tá? Força. Isso. Lá de cá também. Joia, pode abrir o olho, faz assim, né? Levanta a ruga até, faz bochecha. Isso, tá bom. É só isso. O que a gente tem que procurar na hora de fazer esse exame, gente? Principalmente os orbiculares, tanto da boca quanto dos olhos, tá? Fechar o olho com força, eu vi a contração da pálpebra, vou tentar abrir contra a resistência do paciente. Na hora que a gente pede para, entre aspas, aí, rir, nós estamos testando o orbicular da boca, o corrugador da testa, a gente pede para o paciente levantar a testa, às vezes o paciente não consegue. Às vezes tem botox, né? Às vezes tem muito. Bem lembrado, a principal causa de paralisia facial hoje em dia, gente, é botox. Vocês não têm noção do quanto que chega em consultório, emergência, ficou paralisia facial, você vai ver, eu fiz botox semana passada. E o efeito vai tardio e dá desvio de rima labial, o negócio fica... É muito frequente acontecer, tá? Aí aproveitei isso, mas às vezes o paciente não consegue enrugar a testa, não consegue entender, a gente só pede para ele olhar o máximo para cima possível, que aí naturalmente ele vai enrugar a testa, quando fizer a mirada para cima, naturalmente ele vai enrugar a testa e a gente consegue ver o corrugador da testa, tá bom? Só isso, simples desse jeito, tá? O facial tem a parte sensitiva, mas que por exame básico não é necessário no nosso dia a dia, do dia de vocês, tá bom? Alguma dúvida pro sétimo? Não. Tranquilo, né? Oitavo nervo craniano, nervo vestíbulo coclear. Duas partes, uma vestibular, equilíbrio, e outra coclear, audição. Aqui agora nós vamos examinar só a parte coclear. Por quê? Para não ficar levantando e sentando nosso paciente, no final do exame, quando a gente vai examinar o paciente, ver a marcha, ver o contexto inteiro, aí a gente examina a parte vestibular, tá bom? Vou examinar aqui agora a parte coclear do oitavo nervo craniano. Vocês já conhecem, não preciso apresentar para vocês, nós vamos usar o diapasão. O diapasão, o nosso aqui é de 256, eu esqueci o meu, para vocês poderem comparar o exame. Eu prefiro, isso é gosto pessoal, o de 128, tá? Porque ele dura, o som que ele produz dura um pouquinho mais. Mas não tem, é questão de preferência pessoal, não tem formalidade nenhuma nisso. Só lembrando, a gente segura assim no diapasão, e não assim, e não assim. Deixem as hastes vibrarem, a gente só segura na base do diapasão. Faz a percussão seca, não precisa de força. Quando você quiser mais longa, aí você força um pouquinho mais. Ou belisquem, do jeito que vocês quiserem, vocês já sabem fazer isso, só lembrando. Importantíssimo na hora do exame agora, gente, principalmente se a gente já fez a sensibilidade vibratória do paciente no nosso exame, é explicar para o paciente que agora não é sentir vibrar, é ouvir, é som, tá? É barulho. E o paciente muitas vezes nos responde pela vibração e não pela audição. A gente tem que chamar a atenção do paciente porque ele é difícil realmente. Vocês vão ver que na hora que vocês forem fazer, eu falando aqui já facilita, mas é difícil interpretar uma coisa da outra. A gente tem que falar, olha, eu quero o barulho. Se você por acaso não fez sensibilidade vibratória, você começa assim, ó. É um motorzinho, tá vendo? Não é isso que eu quero. Você vai me falar se é o barulho que você está ouvindo. Você já começa fazendo assim com o seu paciente, tá bom? O que eu vou fazer aqui?
é um exame de sensibilidade. A audição é um exame de sensibilidade, como vocês já fizeram do segundo, como vocês já fizeram de sensibilidade geral, de todas as formas. Vamos perguntar para o paciente se ele está ouvindo de um lado, se ele está ouvindo do outro, se está igual de um lado do outro. Tá? Sem segredo nenhum, tá bom? Põe seu cabelo. Gente, porque agora eu fico longe dela. Só posicione vocês. Ó, sem segredo nenhum. Faça a percussão. Você está ouvindo? Tá? E aqui? Está igual dos dois lados? Jóia. Detalhe do exame. Fiz uma percussão, perguntei a ela, está ouvindo? Na hora que ela me respondeu, estou, imediatamente depois eu passo para o outro ouvido. Não se faz outra percussão, senão a gente muda o estímulo, tá bom? E com cuidado, ela já deve ter percebido isso, vocês vão fazer em vocês. Façam a percussão, coloquem perto do ouvido de vocês assim e mudem um pouquinho sua posição para vocês verem. Muda muito a percepção do som, com pouco que a gente muda a posição do diapasão. Sintam isso em vocês, ouçam dessa forma, para vocês entenderem a importância que é colocar logo na frente do meato acústico externo. Tá bom? A gente tem que tomar esse cuidado. Porque senão um a gente coloca certinho e o outro a gente coloca um pouquinho para fora, vai dar diferença para o nosso paciente e é por nossa causa, não por causa da audição do nosso paciente. Tá bom? Então eu fiz a percussão, tá ouvindo? E do lado de cá. Tá igual ou tá diferente? Tá igual. Pronto. Puxa bem. Tá? Oi. Mas, tipo assim, quando você faz, a vibração vai diminuindo, não? Aí você vai diminuindo. É por isso que na hora que ela responde, imediatamente depois você coloca do outro lado. Se você falar, você tá ouvindo? Tá ouvindo mesmo? Tem razão, tem certeza? Aí vai diminuir. É imediatamente depois você fazer. O outro do 128, você não tem esse problema. Você faz a percussão e fica um maior tempão lá com o mesmo som. É por isso que eu prefiro o outro, entendeu? Mas mesmo no outro, para não ter a dúvida, você faz a percussão na hora que seu paciente responde, você já vai. Beleza. Tá? Ou às vezes, se você quiser ser mais precioso e detalhista ainda, você explica antes. Olha, eu vou colocar no seu ouvido, você vai me falar se está ouvindo. E aí imediatamente você já troca. Entendeu? Mas é só para deixar mais detalhado. Tá. Essa foi a primeira parte da acuidade geral. Tá? Depois disso, a gente vai fazer uma complementação desse exame que nós estamos comparando um lado do outro com o paciente, da audição de um lado com o outro. Porque ela pode estar com hipoacusia bilateral, né? E eu não estou sabendo, está igual, mas ela pode estar com hipoacusia bilateral. Como é que eu faço? Eu comparo a audição dela com a minha. Como é que a gente faz isso? Você vai falar se está ouvindo agora, tá bom? Na hora que parar, você me avisa. O que eu fiz? Coloquei para vibrar e agora foi diferente. A segunda parte é complementando aquela primeira parte. Deixei posicionado lá. Na hora que ela falou que parou, eu trouxe para o meu ouvido. Se eu ainda, na mesma distância que eu coloquei para ela lá, estiver ouvindo, eu posso inferir que ela está com hipoacusia. Aí eu tenho que saber se provavelmente se estiver igual, vai ser dos dois ouvidos. Tá bom? Na hora que eu trouxe, estava igual, a acuidade auditiva dela está preservada. Tá bom? Entenderam? Primeira parte então. Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô. Tá igual, tá diferente. Segunda parte. Me avisa na hora que parar. Parou, você compara com a sua audição. Terminou o exame da acuidade auditiva. Se estiver tudo normal até aí, nós não precisamos fazer mais nada. É simples desse jeito. Tá? É uma mensuração básica se o paciente está ou não ouvindo. Tá? Se houver assimetria para os dois lados, ou se o paciente falar que parou de ouvir e a gente ainda estiver escutando bem, ou seja, hipoacusia auditiva dos dois lados, nós precisamos fazer 2 testes para saber o que está acontecendo com o nosso paciente. O teste de Rini e o teste de Weber. Tá bom? A função do teste de Rini e de Weber é me informar se o problema auditivo do meu paciente é otológico ou neurológico. A função do teste de Rini e Weber é informar se o problema auditivo é otológico, um problema do ouvido, otorrinolaringologia, ou neurológico, neurologia. Tá? Ou seja, para eu precisar fazer Rini e Weber, tem que ter um problema auditivo. Não tem sentido a gente fazer Rini e Weber com o paciente com audição preservada. Tá bom? Vamos fazer aqui o exame como se ela tivesse alguma alteração. Tá? Vou começar com o teste de Rini. O teste de Rini, ele compara a audição óssea com a audição aérea. Como é que a gente faz isso? A gente faz a percussão do diapasão e coloca a base do diapasão na mastoide do nosso paciente. Tá? Coloca encostado na mastoide. Mastoide é esse osso retroauricular da gente aí. Se vocês não sabem, olhem lá a anatomia para vocês poderem entender. Tá? Essa parte mais baixa do crânio aqui é o processo mastoide, a continuidade dele. Tá? A gente apoia no osso, nesse local. Ok? Faz a percussão e encosta lá. Vamos perguntar para o nosso paciente, você está ouvindo? Essa que é a hora que a gente tem que ficar atento, porque senão ele vai sentir vibrar. Você está ouvindo o som?
É o que a gente pergunta para ele. Na hora que ele responde, estou ouvindo, imediatamente depois a gente traz o diapasão aqui para frente. Para a audição aérea do paciente. Que foi o que a gente acabou de começar o exame aqui. Tá? O que se espera, o normal, é que seja a audição aérea melhor que a audição óssea. Esse é o normal. Se eu tiver audição óssea melhor que a aérea, ou se eu tiver audição óssea igual à aérea, eu falo rim invertido. Por quê? O que se espera é que a aérea seja melhor que a óssea. Tá bom? Todo mundo entendeu a teoria do exame? Eu coloco na mastoide e pergunto se ele está ouvindo. Trago para frente, pergunto se ele está ouvindo. E aí eu vou saber, vou mostrar para vocês como é que a gente compara qual está melhor. Ou você pergunta diretamente, ou você faz o teste do jeito que eu vou mostrar já. Tá bom? Começar pela óssea e não pela aérea, que é um motivo. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Vou só te explicar por que a gente geralmente começa com a óssea na segunda forma de examinar. Tá bom? Você vai falar se está ouvindo, não ouvindo. Tá bom? Tá ouvindo? Tá? E aqui? Qual que está melhor? Aqui na frente ou lá atrás? Vocês vão fazer em vocês e vão ver como é mais fácil, tá bom? Por que geralmente a gente começa com a óssea? Às vezes o paciente não consegue comparar pra gente, porque um ele pensa que é vibrar e o outro é o som. Como é que a gente faz? Tá ouvindo? Na hora que parar, você me avisa. Tá ouvindo? Ela não ouviu, eu esperaria que ela ouvisse ainda na aérea. Ouvi. Porque a aérea tende a ser melhor. Tende não, espera-se que a aérea seja melhor que a óssea. Tá? Esse é um exame, gente, muito complicado por causa dessas duas formas de sensibilidade. A questão da sensibilidade vibratória interfere muito na percepção do paciente. Nós temos que, inclusive, é exame de sensibilidade. Lembra que eu falei para vocês? Dá a impressão que a vibração é o barulho, entendeu? A gente tem que saber interpretar isso do nosso paciente para não tirar a conclusão errada. Tá bom? O rim é positivo, então é poder... Não existe rim positivo. O rim é invertido quando a audição aérea, perdão, a audição óssea está melhor ou igual à aérea. Invertido. Tá? É o termo que a gente usa. Tudo bem? Pois não. Ah, perdão. Vamos ver se o de cá tá bom. Tá? E aqui? Qual que tá melhor? Atrás? Na frente. Já tá guiada, né? Já tá caminhada. Eu ia falar, tô ouvindo. Não funciona a resposta. Tudo bem pro Rini? Qual que é a outra forma mesmo, Beto, você fez? Você só coloca e fala, me avisa na hora que parar. Na hora que parou, você traz imediatamente para frente. Ele ainda vai escutar um pouquinho, porque a audição aérea é melhor do que a óssea. Tá. Entendeu? Beleza. Tudo bem? O Rini, alguma dúvida? Tá, mas aí se tá normal, tipo assim, se a aérea tá melhor, aí não tem um nome, não? Tipo... Não, é o Rini esperado, é o Rini sem alterações, é o Rini usual, não tem, o invertido é que a gente coloca Mas a o tempo. transmissão da audição no osso deveria ser mais rápida. E aí? Física é essa, não é? Os sons propagam muito mais rápido quando a substância é mais densa, né? Já eu explico para vocês na hora já te respondo a sua pergunta, você vai entender o motivo disso, tá bom? Não é lógica, essa lógica direta. Vou fazer agora o Weber para vocês, tá? O sinal de Weber, a gente testa somente a audição óssea do nosso paciente, tá? Só a audição óssea. Eu só quero saber agora se ele consegue, pela audição óssea, escutar mais alto de um lado do que do outro. Como é que eu faço isso? Você vai me falar se você está ouvindo mais de um lado ou de outro, está igual os dois lados, tá bom? Está ouvindo? Mais desse. Mais desse? Vamos de novo. Ouvindo? Mais de cá? Joia. E aí, ela tem o Weber lateralizado, é o termo que a gente usa, para a direita. Tá? Porque eu espero que o Weber esteja centralizado. Se tiver simétrica a audição dos dois lados e não tiver alteração nenhuma, eu espero que o Weber dela esteja centralizado. Como ele está mais para a direita, ela falou que escutou melhor a direita, ela tem o Weber lateralizado para a direita. Para começar, o Rini, não tem sentido a gente fazer, só para explicar a situação dela, não tem sentido a gente fazer Rini Weber se a gente não tem hipoacusia. Tá? Ela tem o Rini lateralizado e nós temos que ver se tem alguma alteração na amnésia, alguma coisa. Pois é, aí, às vezes alguma cicatriz, alguma coisa. Tá? Então, para mim, o Weber lateralizado dela, neurologicamente falando, o Weber lateralizado dela não tem importância, porque a gente não tem alteração da audição óssea dela. Tá bom? Esse é o mesmo teste que vocês vão fazer na otorrino, a mesma coisa, só que na otorrino há frequências definidas, às vezes é um aparelhinho, os aparelhos mais novos, que fixam o diapasão no vértex, desculpa, esqueci de falar para vocês, o local de colocar o diapasão é aqui em cima, no cucuruto da cabeça.
na parte mais alta do nosso crânio, no encontro dos parietais, na parte mais alta, chama-se vértex.